Boa noite. Lava Jato prende mais 7 deputados estaduais do Rio de Janeiro. Parlamentares são acusados de receber mais de 54 milhões de reais em mensalinho da Alerj. Bolsonaro se reúne com futura ministra da Agricultura, única mulher indicada para o governo. Deputada Tereza Cristina do DEM admitiu que a família tem negócios com a JBS Friboi e afirmou que não vê conflito de interesses ao assumir a pasta. João Dória anuncia mais secretários e discute com governadores eleitos do PSDB. O partido ainda não se manifestou oficialmente como tucanos vão atuar no governo Bolsonaro. Temer assina decreto que regulamenta incentivos ao setor automotivo. Medida prevê mais investimentos em tecnologia em troca de redução tributária de 2 bilhões de reais. Uma instituição que desde 1950 apoia a reabilitação de adultos e crianças. Na primeira matéria sobre a AACD, você vai conhecer o trabalho para manter mais de 800 mil atendimentos por ano, a maioria de graça. E você vai ver essas e outras notícias no Jornal da Gazeta após o intervalo. Até já! No Todo Seu de hoje, vamos rir à toa com imitações de dois artistas extremamente talentosos e competentes. Gustavo Mendes e Renato Rodrigues. Depois de humor em dobro, vai ter talento ao quadrado no nosso Espaço Gourmet. Porque meu amigo chefe Ari Kozer e seu amigo chefe italiano Achille Pina cozinham pra gente. Vai ter caos e canção com caçulinha na sanfona. E muito mais, que eu vou guardar para quando a gente se encontrar. É o Todo Seu de hoje, novo horário. 10 da noite. Fica comigo. Tô te esperando, vem. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper. Um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você? Aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Vem aí a prova do Enem. Esperto, se prepare bem. Cheque informações no cartão de inscrição. Chegue antes de fechar o portão. Prova do Enem, 20 anos de Enem. Quem se preparar vai se dar bem. O segundo dia de provas é domingo, 11 de novembro. Leve caneta preta de tubo transparente. Essa noite promete fortes emoções. O que você quer falar pro seu avô? Sempre passa um filme na cabeça, né? Eu tive meu pai, meu tio, que me ensinaram muitas coisas e hoje eu tô dando a oportunidade para que eles possam ser felizes. Meu sonho era ser jogador de futebol e hoje eu tô tendo a oportunidade de viver esse momento. É uma honra poder te entregar esse prêmio de melhor treinador do Brasil. Que legal, esse garoto realmente é muito fera. Agradeço a todos, sem eles eu não estaria aqui essa noite. Você continua sendo esse cara maravilhoso, esse jogador maravilhoso. Agradeço a Gazeta por esse lindo troféu de todo o coração. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. O governador eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou mais 2 secretários e se reuniu com outros 2 governadores eleitos pelo partido. Na pauta, a ampliação da aliança tucana com Jair Bolsonaro. Os 3 únicos governadores eleitos pelo PSDB anunciaram um pacto de apoio ao governo de Jair Bolsonaro. Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, Reinaldo Azambuja, do Mato Grosso do Sul e João Dória se encontraram hoje em São Paulo.
Eles destacaram que os 3 estados concentram 37% do PIB nacional e 29% da população, e que o pacto não se trata de uma adesão ao novo governo, mas apoio a uma agenda de reformas para a retomada do crescimento econômico. No segundo turno das eleições, o PSDB liberou seus integrantes para escolherem entre os 2 candidatos na disputa presidencial. E até agora o partido não se posicionou oficialmente sobre como a bancada tucana eleita vai atuar a partir do ano que vem. Parte da legenda defende que a convenção nacional do PSDB seja feita ainda neste ano, o que poderia antecipar a saída de Geraldo Alckmin da presidência do partido. Antigos aliados, Alckmin e Dória romperam durante as eleições. Um dos motivos foi o apoio declarado do ex-prefeito de São Paulo a Bolsonaro. No encontro de hoje, Eduardo Leite disse que a sigla precisa atualizar processos internos e ser mais democrática. Depois do encontro, João Dória anunciou mais 2 secretários para o futuro governo de São Paulo. O médico José Henrique German vai para a Secretaria de Saúde. Ele é ex-diretor dos hospitais Albert Einstein e Sírio-Libanês. Já o produtor rural Gustavo Junqueira será secretário da Agricultura. Ele é ex-presidente da Sociedade Rural Brasileira. Essa semana, Dória já escalou outros nomes que vão compor seu governo a partir de janeiro. 3 são ministros de Temer: Rocieli Soares, na Educação, Gilberto Kassab, do PSD, na Casa Civil, Sérgio Leitão Sá, na Cultura. Outro nome que vai estar no secretariado é o vice de Dória, Rodrigo Garcia, do DEM, que vai ocupar a Secretaria de Governo. Desdobramento da Lava Jato prende mais 7 deputados estaduais do Rio de Janeiro. Segundo a investigação, o chamado mensalinho da Alerj movimentou ao menos 54 milhões de reais. A operação foi autorizada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, com sede no Rio. Foram mais de 20 mandados de prisão. Entre os detidos, 7 deputados estaduais: André Correia, do DEM, e ex-secretário estadual de Meio Ambiente; Chiquinho da Mangueira, do PSC e presidente da Escola de Samba; Coronel Jairo, do MDB; Luiz Martins, do PDT; Marcelo Simão, do PP; Marcos Abraão, do Avante, e Marcos Vinícius, do PTB. Ainda foram expedidos novos mandados de prisão contra Edson Albertazzi, Jorge Pisciani e Paulo Melo, os 3 do MDB. Com exceção de Pisciani, que está em prisão domiciliar, todos estão detidos em Bangu. Também foram alvo da operação o presidente do Detran Rio, Leonardo Jacobi, e seu antecessor, Vinícius Fará, e o secretário estadual de governo, Afonso Monerá. Ele é apontado como canal entre a Alerj e o Palácio Guanabara. O governador Luiz Fernando Pezão, do MDB, não é investigado. Segundo o Ministério Público Federal, a organização criminosa, chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, pagava propina a vários deputados estaduais para que patrocinassem interesses do grupo criminoso na Alerj. De acordo com os procuradores, o loteamento de cargos no Detran era outra forma de agrado. O mensalinho na Assembleia Legislativa do Rio movimentou ao menos 54 milhões de reais. A Alerj se transformou numa verdadeira propinolândia. Tamanha a quantidade de benefícios que eram repassados para esses deputados em troca do apoio. A Força Tarefa afirma que o esquema continuou mesmo após as operações do ano passado, quando Jorge Pisciani, Paulo Melo e Edson Albertazzi foram presos na Operação Cadeia Velha, acusados de receber propina no esquema que envolve empresas de transportes do Rio. As prisões de hoje são temporárias e não afetam o mandato dos deputados. A Justiça pode convertê-las para preventivas e afastá-los, o que abriria vaga para suplentes. Os políticos citados negam as acusações. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que investiga o senador Romero Jucá, do MDB. A operação foi deflagrada a pedido da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e autorizada pelo relator da Lava Jato no STF, o ministro Edson Fachin. Os nomes dos alvos não foram divulgados. No entanto, de acordo com as investigações, são pessoas que teriam se beneficiado de uma resolução aprovada no Senado em favor da Odebrecht. A matéria foi aprovada na Casa Legislativa em abril de 2012. Segundo a Polícia Federal, Romero Jucá teria recebido
recebido propina de 4 milhões de reais da empreiteira. Além de Jucá, no inquérito são investigados o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, e o ex-senador Gin Argelo, que era filiado ao PTB. Os políticos contestam e negam as acusações. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o pedido para suspender a pena do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do MDB. A decisão foi por maioria. 2 desembargadores concordaram em negar o recurso e 1 votou por conceder. O pedido de habeas corpus tentava suspender a decisão judicial que determinou a execução provisória da pena a qual o político foi condenado e colocá-lo em liberdade. Na Lava Jato, Cunha foi sentenciado a 6 anos e 14 meses de prisão em regime fechado por irregularidades em contratos da Petrobras. Atualmente, ele cumpre a pena no Complexo Médico Penal de Pinhais, no Paraná. A defesa do ex-deputado federal diz que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. E o presidente do STF, ministro Dias Toffoli, falou hoje sobre o reajuste aos magistrados da Suprema Corte, aprovado ontem pelo Senado. Durante encontro com os presidentes de tribunais de justiça na sede da Suprema Corte, Toffoli defendeu que o aumento é justo e correto, porque recompõe perdas com a inflação de 2009 a 2014. Ontem, os senadores aprovaram um aumento nos vencimentos dos ministros do Supremo, que, se sancionado pelo presidente da República, elevará os subsídios mensais de R$ 33.700 para R$ 39.300, um aumento que representa 16%. Como os salários dos ministros do Supremo são o teto do funcionalismo, o reajuste irá provocar um efeito cascata. A estimativa é a de que o reajuste gere pelo menos 4 bilhões em despesas extras nas contas públicas. O presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, participa de reuniões com aliados. Bolsonaro passou a manhã em Brasília. Na capital federal, se encontrou com integrantes da equipe de transição no Centro Cultural do Banco do Brasil. Entre os presentes, Sérgio Moro, que vai comandar a pasta da Justiça e Segurança, Paulo Guedes, o superpoderoso Ministério da Economia, e o coordenador do grupo e futuro comandante da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Depois, Bolsonaro se reuniu com a deputada Tereza Cristina, do DEM do Mato Grosso do Sul, que foi nomeada ontem como futura ministra da Agricultura. Hoje, Tereza Cristina admitiu que tem negócio com a JBS Friboi. No entanto, negou o conflito de interesses. A futura ministra da Agricultura afirmou que tem a participação de 1/5 de uma propriedade do grupo frigorífico. A deputada disse que está tudo dentro da lei e que não há desconforto em assumir o ministério de Bolsonaro. Tereza Cristina é a primeira mulher escolhida para fazer parte da equipe ministerial do novo governo. Atualmente preside a Frente Parlamentar Agropecuária no Congresso Nacional. A nomeação da parlamentar confirma que Bolsonaro vai manter a pasta separada do meio ambiente. Durante a eleição, ele cogitou fazer uma fusão entre os 2 ministérios, anúncio que recebeu críticas. E quem também se reuniu com Bolsonaro nesta quinta-feira foi o governador eleito do Rio, Wilson Witzel, do PSC. Ele afirmou que o presidente eleito e Michel Temer trabalham em uma reforma da Previdência infraconstitucional por meio de alterações que não exijam modificar a Constituição. E em sua conta no Twitter, Bolsonaro divulgou pela manhã que pretende abrir a caixa preta do BNDES durante sua gestão. O objetivo, segundo ele, é revelar ao povo brasileiro o que foi feito com o seu dinheiro nos últimos anos. Ontem, a jornalistas, ele disse que pretende abrir os arquivos dos contratos do BNDES já na primeira semana de sua administração. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social já foi alvo de investigações da Polícia Federal. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Durante a campanha, Jair Bolsonaro prometeu fazer uma lipoaspiração no organograma do governo. Em vez dos atuais 29 ministérios, sua administração teria apenas 15 pastas. Imaginou-se que tudo já estivesse devidamente planejado. Engano. Desde que foi inaugurada a fase de transição, o capitão redesenha a sua esplanada dos ministérios em cima do joelho. O improviso começa a assustar. Entre idas e vindas, surgiram nas últimas 72 horas algumas novidades tóxicas. Uma delas pode resultar na criação de subministros.
Bolsonaro planejava criar um superministério da infraestrutura para entregar ao general Oswaldo Ferreira. Agora, cogita manter separadas as pastas dos transportes e de Minas e Energia, submetendo os seus titulares à coordenação do general Ferreira, que seria um superministro lotado no Planalto. A chance de um arranjo como esse dar certo é nula. Outra ideia radioativa de Bolsonaro é a extinção do Ministério do Trabalho, com a distribuição de suas atribuições para outras pastas. No instante em que Bolsonaro ameaça criar o Ministério da Família para oferecer abrigo ao amigo Magno Malta, desalojado do Senado pelos eleitores do Espírito Santo, a extinção da pasta do trabalho é um tapa no rosto dos 12 milhões e meio de desempregados. Quem cuidará do salário-desemprego? Quem fiscalizará o trabalho infantil? Quem reprimirá o trabalho análogo à escravidão? Deus sabe. Bolsonaro redesenha a esplanada de tal forma improvisada que parece uma dona de casa que guarda farinha de trigo num pote de açúcar onde está escrito sal. Boa noite. E daqui a pouco, na entrevista do dia, Maria Lídia Flandoli conversa com Almir Pazianotto, ex-ministro do Trabalho, e João Carlos Gonçalves, o Juruna, secretário-geral da Força Sindical. Eles falam sobre o fim do Ministério do Trabalho no governo Bolsonaro. E aqui em São Paulo, o presidente Temer assinou o decreto que regulamenta um novo programa de incentivos ao setor automotivo. A medida quer estimular o investimento em tecnologia em troca de descontos tributários. Para o ano que vem, o impacto deve ultrapassar os 2 bilhões de reais. Michel Temer circulou pelo Salão do Automóvel e depois participou da abertura do evento ao público. Foi a primeira aparição dele depois da reunião de ontem com o presidente eleito Jair Bolsonaro, do PSL, em Brasília. Hoje, em São Paulo, Temer voltou a falar sobre a transição de governo e, sem citar o nome de Bolsonaro, destacou que os que vierem terão menos desafios que a equipe dele quando assumiu o cargo após o impeachment de Dilma Rousseff. Nós não encontramos ninguém no Palácio, não encontramos ninguém nos ministérios e, sobremais, quando fomos examinar os computadores, elencadores, naturalmente, dos programas de governo, tudo tinha sido apagado. Não havia absolutamente nada. Nós começamos do zero. Temer também criticou a oposição. Nas palavras dele, houve até tramas para tentar derrubar o governo. Ele não comentou a especulação de que já estaria articulando um cargo em alguma embaixada no exterior ou em algum ministério para manter o foro privilegiado. Esta seria a única maneira do presidente não ser julgado pelos inquéritos a que ele responde, com possibilidade, inclusive, de ser preso a partir de janeiro de 2019, quando ele deixa o cargo. Temer é acusado de corrupção passiva no caso da mala de dinheiro do ex-assessor Rodrigo Rocha Loures. O valor de R$500 mil seria a propina paga pela JBS Friboi e ainda de ter assinado um decreto que teria beneficiado empresas do setor dos portos em Santos, no litoral do estado. Durante o evento, o presidente assinou o decreto que cria o programa Rota 2030. A medida provisória estabelece uma série de regras que as montadoras de veículos deverão seguir para terem desconto no pagamento de impostos. Segundo Temer, é uma ferramenta importante para ajudar na retomada do crescimento econômico. A medida já tinha sido aprovada na Câmara e no Senado. Segundo o governo, a redução de impostos como IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, está condicionada a investimentos em projetos de pesquisa e inovação por parte das montadoras. De janeiro a outubro desse ano, o país produziu pouco mais de 2 milhões de veículos. Já no mesmo período do ano passado, foram 1.880.000. Temer não falou sobre a possibilidade de aprovação da reforma da Previdência ainda este ano e enalteceu a outra reforma aprovada em seu mandato, a trabalhista. Nós o fizemos dialogando com as centrais sindicais e dialogando com as federações de indústria, comércio, serviços, etc. E tanto dá resultado que, vejam, nós vamos fechar o ano pelo menos com mais de 1 milhão de carteiras assinadas, mas mais de 2 milhões de postos de trabalho. O presidente deixou o local sem responder perguntas de jornalistas.
O metrô decidiu retirar as esteiras que ligam as estações Consolação, da linha 2 verde, e Paulista, da linha 4 amarela. O motivo é o aumento de passageiros que circulam pelo local. E a repórter Fernanda Azevedo tem mais informações. Boa noite, Fernanda. Olá, boa noite, Luciana, boa noite a todos. É isso mesmo, as obras já vão começar logo mais. O metrô quer aproveitar o período de feriadão da Proclamação da República no próximo dia 15 e até o dia 20, que é o feriado de Consciência Negra, para retirar 4 das 6 esteiras que ligam as estações Consolação, aqui na Avenida Paulista, à estação Paulista, que fica lá na Rua da Consolação, nesse túnel de interligação entre a linha 2 verde e a linha 4 amarela. Durante esse período, o túnel que liga as estações ficará praticamente fechado. A ideia da obra é melhorar o fluxo de passageiros e reduzir o tempo de travessia. O metrô estima que após a retirada das esteiras, o tempo de travessia vai cair 30%, passando de quase 9 minutos para 5 minutos. Como muitas pessoas usam esse túnel, sabem, ele é superlotado nos horários de pico, chega a receber 27 mil pessoas por hora. E a situação deve se agravar aí com a inauguração de novas estações na própria linha amarela e também na linha 5 lilás. As esteiras rolantes serão reaproveitadas na estação Clínicas da linha 2, onde circulam passageiros aí com dificuldade de mobilidade, como idosos, deficientes e gestantes, em direção ao Hospital das Clínicas. Voltamos com você, Luciana. Muito obrigada, Fernanda. Bem, criada em 1950, a AACD é uma instituição privada e sem fins lucrativos que realiza anualmente mais de 800 mil atendimentos, a maior parte pelo SUS. Na nossa primeira reportagem sobre a instituição, vamos conhecer as principais especialidades responsáveis pela reabilitação de adultos e crianças. Lorena é só energia. A menina nasceu com mielomeningocele, uma malformação congênita na coluna vertebral. Aos 5 anos, está reabilitada e pronta para ter uma infância muito parecida com a de qualquer outra criança. O que você faz aqui na AACD? Eu faço um monte de coisa legal. O que, por exemplo? O quê? A físio, brincando, andando, pulando, fazendo tudo. Ela é uma dos milhares de pacientes da AACD. A Associação de Assistência à Criança Deficiente foi criada em 1950. Hoje tem um hospital ortopédico que fica na região do Ibirapuera, que só no ano passado realizou 6.800 cirurgias, 2.000 só de coluna. São mais 9 centros de reabilitação responsáveis por 830 mil atendimentos por ano. A primeira avaliação é uma avaliação médica para a gente fazer um diagnóstico e traçar um prognóstico de reabilitação. Esse prognóstico vai medir ou vai olhar para aquela parte da funcionalidade, o que eu posso alcançar com cada paciente. Depois que a gente faz isso do ponto de vista médico, ele vai ser avaliado pelas áreas de terapia, né, que aqui são várias, então a fisioterapia ocupacional, a fonoaudiologia, e cada um desses setores vai traçar um programa terapêutico para o paciente que ele pode ficar aqui até 5, 6 anos. Os pacientes do SUS são encaminhados pela Secretaria Municipal de Saúde. São adultos e crianças que nasceram com alguma incapacidade ou que adquiriram os problemas ao longo da vida. A AACD também atende pacientes que têm convênio médico, um dinheiro importante que ajuda a financiar o tratamento de qualidade para todos. A princípio a gente não sabe quem é quem, né? Só ficamos sabendo quando a gente precisa assinar as guias do convênio. Caso contrário, todo mundo é tratado no mesmo lugar e faz o mesmo tipo de terapia. Aqui um lado da AACD que pouca gente conhece. Nós estamos em uma oficina que produz próteses, órteses e cadeiras de rodas dos pacientes. Tudo é feito sob medida e de forma personalizada para que as pessoas que precisam desses equipamentos tenham mais conforto e qualidade de vida. É a maior oficina ortopédica da América Latina. No ano passado, foram produzidos aqui mais de 60 mil itens. Esse capacete, por exemplo, é para bebês que têm alguma deformidade na cabeça. No Brasil, ele só é feito aqui.
Na reportagem de amanhã, vamos descobrir quanto custa manter toda essa estrutura e como é importante ajudar esse trabalho. E você vai conhecer a história da Maria Alice, que aos 13 anos realizou o grande sonho na ACD. Antes eu não conseguia andar, hoje eu consigo. Antes minha perna era torta, hoje minha perna é reta. E antes eu vivia num mundo fechado, né? Tipo, eu era feliz, mas não assim, tipo, feliz, tipo, comigo mesmo. Bem, a quinta-feira continua bastante nublada e com garoa aqui na cidade de São Paulo. Vamos ver se o tempo fica assim amanhã com Tássia Sena. A sexta-feira promete ser chuvosa em grande parte do país. As instabilidades se espalham por todas as regiões. Só de olhar para o mapa, a gente percebe a grande quantidade de chuva que vem por aí, em toda a área azul. Nas partes mais escuras, entre o centro-oeste, o sudeste e também aqui o sul do nordeste, a chuva cai com bastante força. Vamos às temperaturas em algumas capitais onde deve chover forte. Em Goiânia, continua quente, máxima de 24 graus. Já em Belo Horizonte, esfria um pouco, mínima de 16 e máxima de 22. Já em Vitória, temperaturas amenas, entre 19 e 25. Calor mesmo, sem chuva, faz em Fortaleza, máxima de 32 graus. Aqui no estado de São Paulo, onde a chuva cair, não deve causar transtornos. No oeste paulista, nenhuma instabilidade. Faz calor de 26 graus em Votuporanga. No norte, chove fraco a qualquer hora do dia. Calor de 25 em Ribeirão Preto. Já no leste do estado, a garoa continua, mas volta a esquentar, com máxima de 25 na maioria das cidades. Na região metropolitana, o céu permanece fechado. Aqui na capital, a sexta-feira ainda fica bem instável, com chuva, máxima de 23. No fim de semana, não esfria. Mesmo chovendo a qualquer hora, o sol volta a brilhar. Termômetros entre 26 e 28 graus nos 2 dias. Agora as notícias do esporte. O São Paulo chega para esse confronto pressionado. Por outro lado, o tricolor terá força máxima nesse majestoso. Everton está recuperado e vai para o jogo. O campeão do primeiro turno está fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Claro que não atingir o ponto máximo da competição incomoda, mas para o capitão, estar brigando por uma vaga direta à Libertadores é algo que merece elogios. A gente pretende terminar muito bem esse campeonato. Acho que melhor do que agora que a gente está, temos 6 jogos para melhorar nosso aproveitamento no segundo turno. Então é isso que a gente vai buscar. Para continuar na briga por essa vaga direta à Libertadores, o São Paulo tem que vencer o Corinthians no final de semana para evitar a aproximação do Grêmio. E vencer o Timão em Itaquera não é a tarefa das mais simples. Afinal, na nova casa corintiana, o tricolor ainda não sabe o que é vencer. E o tabu não é pequeno. Nos 8 jogos já realizados, foram 6 vitórias corintianas e 2 empates. Para quebrar esse tabu, o São Paulo, enfim, vai contar com a volta de Everton, um reforço comemorado por todos no tricolor. Além de Everton, o técnico Diego Aguirre terá mais 2 novidades para o clássico: a volta de Jean ao gol e Hudson ao meio-campo. Nenê, que anda insatisfeito com a reserva, deve aguardar outra oportunidade. O capitão falou sobre o tema. Assim como todos nós caímos um pouco de rendimento, era normal que ele ficasse abatido quando não viesse a jogar. A gente entende ele, procura dar confiança. É um cara muito importante para a gente, não só para os mais velhos, mas para os mais novos também. Então ele tem trabalhado bastante e a gente sabe que ele vai ser muito importante para a gente ainda nesses últimos jogos. O Corinthians também chega pressionado para o clássico de sábado contra o São Paulo. Uma derrota pode deixar o Timão muito próximo da zona de rebaixamento. Agora, se depender só da torcida, o tabu será mantido e o São Paulo, mais uma vez, não sairá com a vitória de Itaquera. A estimativa é de um público superior a 40 mil pessoas.
Douglas e Romero, que vinham trabalhando à parte, né? O Douglas por conta de uma pancada na coxa, poupado da partida contra o Botafogo. E o Romero por conta de um problema no tornozelo esquerdo, jogador que acabou substituído no último domingo, trabalharam normalmente, inclusive treinaram na equipe titular esboçada pelo técnico Jair Ventura. O Jair hoje montou o time com Cássio no gol, Fagner, Léo Santos, Henrique e o Carlos Augusto, mais uma vez, treinando na lateral esquerda, na vaga do Danilo Avelar. Meio campo com Ralf e Douglas, Pedrinho, Jadson e Romero, e o Danilo mais uma vez treinando como centroavante, indo para sua segunda partida consecutiva como titular dessa equipe do Corinthians. E olha, o dia hoje aqui no CT Joaquim Grava bastante movimentado. Durante o treinamento, o diretor de marketing do Timão, Luiz Paulo Rosenberg, convocou a imprensa para fazer um pronunciamento. O assunto, a penhora da Taça do Mundial de 2012, que foi aprovada pela Justiça por conta de uma dívida do Corinthians com uma universidade. E tranquilizar a família corintiana de que não há nenhuma intenção de se valer de um símbolo tão importante como esse para resolver uma pendência jurídica. E, infelizmente, eu tenho que transmitir aos torcedores de clubes que não têm Mundial que não vai haver oportunidade de fazer um lance tentando comprar a taça Tony Santana. E agora vamos ao comentário de esporte com Celso Cardoso. Essa penhora deu muito o que falar, mas vamos falar do clássico majestoso que acontece no próximo sábado. Corinthians e São Paulo se enfrentam em Itaquera, onde os corintianos, como você viu na matéria, jamais perderam para o rival. Foram 8 jogos desde que a Arena na Zona Leste foi erguida para a abertura da Copa do Mundo de 2014. 6 vitórias do Corinthians e 2 empates, com direito à goleada histórica imposta em 2015, 6-1 para o Timão, que naquele ano sagrou-se campeão brasileiro. Além do tabu, o anfitrião joga para se afastar da zona do rebaixamento. Para os visitantes, quebrar esse incômodo jejum também representa a classificação para a fase de grupos da próxima edição da Libertadores da América. Em jogo também está a tranquilidade dos 2 treinadores. O uruguaio Diego Aguirre é muito questionado no São Paulo, afinal o time liderou o Campeonato Brasileiro a maior parte do tempo e hoje se vê praticamente fora da briga pelo título. Não menos questionado está Jair Ventura no Corinthians. Ele tem apenas 33% de aproveitamento desde que assumiu o comando no lugar de Osmar Loz. Apenas 3 vitórias em 13 jogos. Performance para tirar do sério o mais fanático torcedor corintiano. Jogo para definir futuro. Jogo para domingo de sol em tarde acalorada. Pena que será numa noite de sábado. Mesmo assim, terá casa cheia. E cá entre nós, é isso que importa. Boa noite. E agora as notícias internacionais. Nos Estados Unidos, a polícia investiga o ataque que matou ao menos 13 pessoas no sul da Califórnia. O atirador também morreu. O suspeito do ataque é David Long, de 28 anos. Ele fez parte do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos e foi encontrado morto no local do crime. A polícia acredita que ele tenha se matado. Tudo aconteceu numa casa noturna a cerca de 60 quilômetros de Los Angeles. Centenas de jovens universitários estavam no local. Testemunhas dizem que um homem lançou uma bomba de fumaça na pista de dança antes de começar a atirar pelo menos 30 vezes. Muitas pessoas quebraram janelas para fugir. Entre 10 e 15 delas ficaram feridas. Um policial que foi acionado para atender a ocorrência também morreu. Ainda não foi revelado se David tinha vínculo com grupos terroristas. O presidente norte-americano Donald Trump se envolveu em mais uma polêmica. Ele mandou suspender a credencial de um jornalista da rede de TV CNN após uma discussão durante uma coletiva de imprensa. O jornalista Jim Acosta, da CNN, questionava Trump sobre a caravana de imigrantes latino-americanos que se aproxima dos Estados Unidos. Trump dava respostas curtas e o jornalista insistia, até que o presidente disse: "Acho que você deveria me deixar dirigir o país. Você dirige a CNN e se fizesse isso bem, sua audiência seria mais alta."
Após mais uma pergunta, dessa vez sobre a Rússia, Trump se irritou e disse: "Isso é o suficiente, já basta, largue o microfone." Jim Acosta se recusou a deixar o microfone e Trump disse que ele era grosseiro e horrível. Enquanto colegas defendiam o jornalista, Trump dizia que a CNN era inimiga do povo. Depois do episódio, a Casa Branca retirou a credencial de Jim Acosta, que não poderá mais participar das entrevistas. A associação que representa os jornalistas que cobrem a Casa Branca reagiu, classificando o episódio de inaceitável. Foi libertada a paquistanesa que ficou 8 anos presa no corredor da morte por falar mal do profeta Maomé. Asia Bibi é cristã e mãe de 5 filhos. Ela foi presa por blasfêmia em 2010 após vizinhas a denunciarem. Ela teria insultado o profeta Maomé e o Islã durante uma discussão. Ela ficou em isolamento, aguardando a pena de morte por 8 anos, até que em outubro foi absolvida e teve sua pena cancelada após a justiça afirmar que havia contradições no depoimento das testemunhas. A conversão da pena provocou revolta entre os muçulmanos, que foram às ruas protestar, paralisando o Paquistão por 3 dias. Agora, Asia Bibi e sua família devem pedir asilo para os Estados Unidos, Inglaterra ou Canadá para fugirem da perseguição religiosa. 3 semanas após a legalização, começa a faltar maconha no Canadá. No dia 17 de outubro, o governo canadense liberou o uso da maconha para fins recreativos. Porém, a demanda foi maior do que a oferta. Passadas apenas 3 semanas, os consumidores não encontram mais o produto e estão recorrendo novamente aos traficantes para comprar a droga. Pelo menos em 3 cidades, uma delas Quebec, as lojas fecharam as portas temporariamente por falta de estoque. A extinção do Ministério do Trabalho é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, no Jornal da Gazeta, uma reflexão sobre o impacto da decisão do presidente eleito Jair Bolsonaro de extinguir o Ministério do Trabalho. E para essa troca de ideias, nós convidamos Almir Pazianotto, advogado de extensa atuação na vida pública, tendo sido deputado estadual em São Paulo, secretário estadual das Relações do Trabalho no governo paulista, ministro do Trabalho no governo José Sarney e presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E também está conosco João Carlos Gonçalves, o Juruna, liderança trabalhista da Força Sindical, onde é o secretário-geral e o 2º vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo. Eu agradeço muito a vocês. No momento em que acaba de ser anunciado que vai acabar o Ministério do Trabalho, e é óbvio, né, o clima polêmico e de incerteza que uma notícia como essa acaba gerando. Eu quero começar para saber o seguinte: o futuro do direito do trabalhador fica ameaçado com a extinção do Ministério do Trabalho? Almir Pazianotto, que já ocupou essa pasta. Sem dúvida nenhuma. O Ministério do Trabalho surgiu no governo provisório de Vargas. Após ele institucionalizar o governo provisório e assumir a presidência ou a chefia do governo provisório, a primeira medida que ele tomou foi a criação de uma Secretaria de Estado com o nome de Ministério do Trabalho. Esse ministério completará, dentro de alguns dias, 80 anos. Ora, prestou excelentes serviços. No passado, prestou, não presta mais? Presta, mas quando eu digo prestou, eu estou querendo incorporar o passado, o presente, e eu diria prestará, já me referindo ao futuro. Porque, Maria Lídia, eu duvido bastante, e falo aqui em meu nome próprio, e como presidente da Academia Paulista de Direito do Trabalho, onde a notícia repercutiu muito mal. Eu quero crer que o presidente eleito Jair Bolsonaro, ele está um tanto quanto sem orientação nos seus primeiros dias em contato mais direto com a máquina federal. Eu não sei se ele foi influenciado por alguma notícia desairosa nos últimos meses, quando, por exemplo, da nomeação da
deputada Cristiane Brasil para o Ministério e que houve uma grande repulsa por parte da imprensa, da população, dos trabalhadores, porque ela não tem currículo para preencher, não é, uma pasta dessa relevância social e econômica. Talvez por isso, ou acusações que foram feitas de venda de registros sindicais, mas o fato é que corrigir, não é, erradicar esses problemas é uma missão do governo. O próprio presidente Temer tomou medidas nesse sentido. Mas pastor, assim, em meio à polêmica, também há muita acusação de que o Ministério do Trabalho estava deixando de cumprir a sua missão e tinha se tornado um grande cabide de emprego, tinha se tornado um espaço para partidos políticos negociarem com o poder central, com o presidente ali de plantão, e sem falar em denúncias de corrupção, de desvio de dinheiro do FAT, do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ou seja, que o Ministério do Trabalho tinha se desvirtuado de tal maneira e perdido a relevância que já não fazia mais questão de existir. Juruna, essas críticas todas têm razão de ser? Maria Lídia, boa noite, amigo Almir. Eu creio que nós não podemos tomar essa decisão e acabar com o Ministério. Se houve alguma coisa, foram pessoas que estavam no poder naquele momento. Eu acho que tem que ser questionado. Tem a Justiça para fazer essa avaliação, tem a Polícia Federal. Agora, decidir fechar o Ministério do Trabalho como ele fez, eu acho que é um crime, eu acho que é um desmonte que ele quer fazer. Porque ali tem um orçamento que coloca ao longo do nosso país, em todas as cidades, nós temos os fiscais do trabalho, que fiscalizam as condições de trabalho, que fiscalizam os locais onde a higiene e segurança é perigosa, produtos químicos. Nós temos ali a qualificação profissional, nós temos ali o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Eu creio que fazer esse desmonte, eu acho que é atacar diretamente os trabalhadores, milhões de desempregados que aí estão, que precisam ter locais para a busca do emprego e o Ministério presta esse serviço. Eu acredito que é um erro grave ele fazer isso. Espero até que ele volte atrás, porque ele tem o costume também de falar que vai fazer e depois volta atrás. Eu espero que, nesse sentido, também ele possa voltar atrás nessa decisão para os trabalhadores e para a sociedade em geral. Maria Lídia, graves irregularidades foram cometidas na Petrobras. A Petrobras foi sangrada. Está aí a Lava Jato, né? Quase faliu. O Banco do Brasil foi saqueado num determinado momento por um cidadão chamado Pisolato. A Caixa Econômica. Se nós formos olhar o problema por aí, nós temos que fechar a máquina federal e recomeçar do zero. Não há nenhum argumento, nenhum fundamento para se fechar um dos ministérios mais importantes. O presidente Sarney colocou o Ministério do Trabalho no núcleo econômico do governo. Ele reconheceu que a questão trabalho não é uma questão exclusivamente social, é uma questão social, mas é, sobretudo, uma questão econômica. A economia gira em torno do mercado de trabalho. Temos hoje no Brasil mais de 20 milhões no mercado formal, temos mais de 15 milhões na informalidade que deverão ser formalizados, não é? O Ministério do Trabalho é que emite as carteiras profissionais, ele que aprova as normas regulamentadoras. Não há dúvida nenhuma. O Brasil passa por uma crise, essa crise não surgiu repentinamente, atribui-se a maior responsabilidade da crise aos 12 anos e tanto de governo petista, ou pelo menos ao mandato da presidente Dilma. O fato é que o Brasil necessita de uma ampla revisão, de uma ampla auditoria. Por que é que o Jair Bolsonaro ganhou a eleição? Vou lhe dizer, na minha opinião e com todo respeito a ele, não foi pelos seus méritos, não foi pelo seu currículo, não foi pelo seu passado. Jair Bolsonaro ganhou, e eu escrevi um artigo nesse sentido, ao qual eu dei o título A Vitória da Rejeição. Foi a vitória da rejeição.
Ele não pode se iludir nesse momento, imaginando que ele é o Senhor Todo-Poderoso. Bom, mas de qualquer forma, é o presidente da República eleito e que tem prerrogativas. E dentre elas, de ampliar ou enxugar o ministério. E ele entrou com esse compromisso de redução dos ministérios. Agora, em todo o âmbito de atuação do Ministério do Trabalho, em que algumas das suas funções foram agora especificadas por você, Pazianotto, agora o que eu pergunto é isso, a distribuição dessas funções para outras faixas, outras pastas, que elas absorvam a fiscalização do trabalho escravo, da exploração da mão de obra infantil, a expedição das carteiras formais de trabalho. Quer dizer, são também funções do Ministério do Trabalho. Isso traria comprometimento para esse tipo de prestação de serviço, Juruna? Na minha opinião, sim, Maria Lídia, porque perde o simbólico que é o Ministério do Trabalho, que na sociedade brasileira e outras sociedades onde tem Ministério do Trabalho, é um incentivo ao diálogo, né? Um incentivo às relações capital-trabalho e o governo no debate de normas regulamentadoras, no debate de greves, paralisações, é um instrumento de buscar a negociação, de buscar o acordo, é um instrumento de fiscalização. Na hora que você desmonta isso, você não vai ter aquele timbre de ministério, um poder. Seria um procurador do trabalhador e do empregador? Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Maria Lídia, eu como secretário do Trabalho, eu era deputado estadual. Eu fui guindado ao Ministério do Trabalho pelo presidente Tancredo. Por quê? O Juruna deve se lembrar disso. Eu transformei a Secretaria do Trabalho num centro, não tenho dúvida, de uma enorme atividade no terreno da negociação, da solução dos mais graves conflitos daquela época via negociação. Levei essa política para o Ministério do Trabalho, jamais cometi qualquer intervenção em sindicato. Eu era o homem da negociação. Pois bem, quando eu deixo o Ministério do Trabalho, ele ficou mais ou menos acéfalo. Ficou sem ministro alguns dias. Durante esses dias houve uma greve na Companhia Siderúrgica Nacional. Faltou mediador. Verdade. Morreram três ou quatro trabalhadores, porque não houve negociação. O papel do Ministério é estar sempre presente, não é? Para procurar a solução pacífica, evitar até greve, dissídio coletivo e tudo mais. E na experiência de vocês, com a extinção do Ministério do Trabalho, quem assumiria a função de ser esse interlocutor, esse mediador das questões das relações do trabalho, de empregadores e trabalhadores? Aí que quem seria? Para mim, a questão aí é um desmonte dessa experiência que a sociedade brasileira desenvolveu ao longo dos anos, não é? Ao longo dos anos sempre se buscou nos conflitos sociais de trabalhadores, de greve, de paralisações e de negociação, a intermediação do Ministério do Trabalho, nas DRTs, que nós chamávamos antigamente, hoje é superintendência. Então, esse instrumento fechado pelo futuro presidente, ele está mostrando que ele quer um confronto, quer dizer, a sociedade vai para o confronto e vai buscar onde vai buscar mediação? Vai para o confronto? Vai para o confronto porque tem a justiça, só para citar. Tem a justiça do trabalho, vai para o confronto por quê? Não, mas o Ministério do Trabalho tem um papel, você vai à justiça se alguém reclamar à justiça. No caso de Jirau, por exemplo, no norte do país, aquele conflito na hidrelétrica, se não fosse o Ministério do Trabalho ir para o local, intervir ali e buscar a negociação, o conflito poderia ter sido até pior, né? Eu quero dar esse ênfase porque eu não digo que ele seja apenas o único instrumento. Nós temos o instrumento do sindicato, tem o instrumento da justiça, como você falou. Mas ao optar em fechar o Ministério, ele deixa uma parte manca. E essa parte manca, com certeza, prejudica os trabalhadores. Outros países e países desenvolvidos, eu fiz uma pesquisa antes dessa nossa conversa, eles não têm Ministério do Trabalho. O Japão não tem, nos Estados Unidos não tem, na França não tem. Então, tem as funções específicas que foram aqui já mencionadas e outras do Ministério do Trabalho são distribuídas em diferentes pastas. Nós estamos falando de coisas diferentes. Nós estamos falando porque lá todo o sistema legal é diferente do nosso. O Ministério do Trabalho foi criado por Vargas com o nome de
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Com o tempo, já em 67, percebeu-se que a função dele deveria ser restrita à área do trabalho. E qual é o papel do Ministério do Trabalho? É evitar o conflito, é prevenir, porque uma negociação, Maria Lídia, não tem a formalidade de um processo. Processo tem abertura, tem a contestação, tem a notificação, tem o prazo. Uma greve é uma situação de emergência. Talvez me digam, mas hoje nós estamos sem greve, mas nada impede que elas voltem. Nós estamos exatamente porque há uma crise muito forte no mercado de trabalho que se caracteriza pela imensa quantidade de desempregados. Num país com tantos desempregados, é óbvio que o movimento sindical recua, os trabalhadores recuam. Mas com a retomada do crescimento econômico, você acredita que os trabalhadores irão ou não disputar salários melhores e melhores condições de trabalho? Bom, com a reforma trabalhista, até isso já mudou de perfil. Mas veja que a reforma adotou equivocadamente ou não um instrumento de estrangulamento na vida sindical. Com certeza. Não quero entrar nessa discussão agora. Eu até dizia ao jurando que eu tenho um projeto pronto para resolver esse problema. Mas, voltando ao Ministério do Trabalho, quem fará, às vezes, você perguntava, o Ministério da Saúde, o Ministério do Planejamento, do Bem-Estar Social, a Casa Civil. Mas o problema do trabalhador não é de bem-estar social. Há um conflito crônico no sistema capitalista entre os interesses dos trabalhadores e os interesses da iniciativa privada. Me permita. Porque quando a gente fala Ministério do Trabalho, as pessoas, e eu assim vejo a imagem de Brasília, né, aquele ministério. Mas nós temos, em cada estado, em cada capital e nas grandes cidades, nós temos as representações do Ministério, que são as superintendências, que são instrumentos em cada estado atuando como um órgão de mediação. Né? Com o trabalho junto aos sindicatos, junto aos trabalhadores, o trabalho de fiscalização. Então, o desmonte do Ministério... já existe um fatiamento, então, das funções do Ministério do Trabalho, uma descentralização? Mas é coordenado, é o orçamento do Ministério do Trabalho que vem para esse fim, para normatização, para fiscalização, para qualificação profissional, seguro-desemprego. Então, tudo isso, na hora que você desmonta o Ministério, você acaba direcionando para onde esse orçamento? Quem vai questionar? Né? No Ministério da Saúde, no Ministério da Cultura? A prioridade pode ser outras coisas. Então, nesse aspecto, eu vejo como um prejuízo aos trabalhadores e à sociedade em geral. Agora, quando foi que o Ministério do Trabalho começou a perder relevância, começou a inchar, começou a ter um uso político de acesso às benesses do poder? E aí a corrupção, né, nesse meio se expandindo. A partir de que momento o Ministério do Trabalho começou a perder a relevância que teve e foi tão aplaudido no início? Quando o Ministério do Trabalho passou a ser alvo, não é, de uma ambição política. Os partidos... Tem uma data? Foi no governo Lula. Foi no governo Lula, porque... ser ministro do Trabalho era uma pretensão de um partido. Até aí, tudo bem. Bom, até hoje. Mas até hoje, é uma disputa. Não, mas na minha época, não. Ah, bom. Mas hoje a gente vê claramente que é. Olha o que aconteceu com o PTB recentemente. Na época do ministro Paulo Paiva, também não. Por quê? Tem-se que reconhecer que o Ministério do Trabalho é uma Secretaria de Estado. Ele está sob o comando do Presidente da República e tem uma missão específica. Qual é a missão específica? Houve uma época que a missão específica do Ministério do Trabalho era caçar dirigentes sindicais, destituir diretorias. Foi assim na época do Lula em São Bernardo do Campo. Não é? 3 greves, 3 intervenções. O Ministério, nessa época, não tinha autonomia para negociar. Por quê? Porque o Ministério do Planejamento é que controlava a política salarial. E a política salarial, como você bem sabe, não dava espaço para a negociação. Para que o Ministério do Trabalho tenha uma atuação efetiva, ele precisa ser mediador de uma negociação onde há espaço a ser negociado. Não é? O trabalhador entra com uma pretensão,
a entidade patronal, a empresa tem a sua objeção e aquilo se negocia. Na época das greves de São Bernardo não havia negociação, encaminhava-se tudo a dissídio coletivo e o tribunal aplicava a Lei 4.330. Então, o Ministério é uma peça de um xadrez político. Se esse xadrez político não for bem jogado, o Ministério sofre as consequências e é isso que está acontecendo hoje. Eu queria, assim, só contestar uma coisa. Eu creio que não foi no governo Lula que houve o problema. Eu acho que teve pontos positivos também. No governo Lula, o Ministério do Trabalho foi capaz de, no debate com a sociedade, com os sindicalistas, centrais sindicais e empresários, foi ali que nós discutimos a nova lei do salário mínimo, né? O salário mínimo aumentava só pelo INPC e nessa proposta que foi aprovada, e era o Luiz Marinho na época, o ministro, ele propôs o quê? Propôs que a lei mudasse e o aumento do salário mínimo passaria a ser o INPC do ano anterior, mais a inflação, mais o PIB de 2 anos anteriores. Com isso, teve um crescimento de quase 70% de aumento real. Então, teve valores também. Agora, eu não nego, como ele disse, como problemas digamos assim, de falcatruas, de problemas que existem em todos os ministérios. Aí está a justiça para mexer. Agora, acabar com o ministério, eu acho que é um prejuízo aos trabalhadores. Agora, encerrando, só um sim ou não. Vocês têm esperança que essa ideia de extinção do Ministério do Trabalho possa refluir, que o presidente eleito Jair Bolsonaro, diante das críticas que certamente já estão sendo e serão feitas, que possa, vocês têm essa esperança que ele possa mudar de ideia? Eu tenho porque... Encerrando, acabou o tempo. Ele deve ser sensível àquilo que pensam os trabalhadores. E você tem essa esperança? Eu tenho porque ele foi eleito pela maioria, e a maioria do nosso país é gente que trabalha. Ok. Muito obrigada. Obrigado por expressarem com tanta clareza aquilo que vocês pensam. Uma boa noite. Boa noite. Luciana. Bem, o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Voltamos amanhã às 19 horas. Até lá e uma ótima noite para você. Esta sexta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, aprenda a fazer uma torta supreme de chocolate.